As sociedades nômades. Desde o início da história da humanidade, o ser humano foi se organizando em grupos de diferentes maneiras. Entre esses grupos, tinham os sedentários, que possuíam residência fixa, e os nômades. Os nômades são grupos que não possuem moradia fixa e se deslocam constantemente de um lugar em busca de alimentos, benefícios e recursos para uma vida melhor. Eles são coletores e caçadores. Os primeiros povos eram nômades, pois viviam da caça, pesca e coleta de frutos e raízes e não possuíam moradia fixa. À medida em que a caça, a pesca, os frutos iam se acabando, os grupos se mudavam de lugar em busca de suprimentos. Por isso, suas casas eram provisórias e eram feitas de peles de animais e gravetos ou ossos. Esses grupos eram formados com pessoas da mesma família. Os homens eram os responsáveis pela caça, proteger o grupo e produzir objetos que facilitassem a vida deles. Já as mulheres ocupavam-se do cuidado dos filhos, tinham que preparar o alimento e confeccionar as roupas que os integrantes do grupo usavam. Os Hadzas, caçadores e coletores do século XXI. Os Hadzas vivem na Tanzânia, no continente africano. Esse grupo é composto por cerca de 1.000 indivíduos, cerca de 300 e 400 são responsáveis pela caça, seguindo os costumes de seus antepassados. Eles vivem sem leis, normas, calendários, religião, vivem apenas com os conhecimentos necessários para a caça e coleta. Eles se alimentam de carne de animais, mel, frutos e tubérculos, tudo de acordo com o que encontram na região onde estão habitando naquele momento. Só não comem serpentes. Os Hadzas não possuem moradia fixa e não cultivam terras. O governo da Tanzânia considerou as terras onde o povo Hadza vive como produtivas. Então eles passaram a desmatar a floresta para praticar a agricultura e criar animais. No ano de 2011, organizações internacionais em apoio aos Hadzas impediram a continuidade da exploração de suas terras, garantindo a posse definitiva para uma comunidade Hadza. Seminômades, pastores, os hebreus pastores da antiguidade. Seminômades se refere à tribo ou povo que migra periodicamente, vivendo geralmente em moradias temporárias, mas possuindo um terreno onde pratica pequena agricultura. Eles se mudam de um lugar para o outro conforme a escassez de alimentos e de água para os seus rebanhos. Abraão era um seminômade. Segundo o relato bíblico,
Abraão é considerado o pai dos hebreus, que se tornaram a nação judaica. Abraão vivia na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia. Segundo a orientação divina, ele mudou-se com sua família para uma terra localizada no vale do Rio Jordão, na época chamada Canaã. Abraão e seus descendentes eram pastores e criavam rebanhos, sendo necessário que migrassem de um lugar para o outro, em busca de pastagens e água para os animais. Viajavam a pé ou cavalgavam em jumentos ou camelos, caminhando lentamente, acompanhando o ritmo de seus rebanhos de vacas e ovelhas, com seus filhotinhos. Levavam dias para avançar poucos quilômetros. Quando um chefe de família se mudava, levava consigo seus familiares, seus servos e todas as suas posses. Na viagem de Ur para Canaã, Abraão e sua esposa Sara estavam acompanhados por Ló, um sobrinho de Abraão. Ele também possuía gado e tinha servos, herdados do seu falecido pai. Assim, a caravana de viajantes se tornava ainda maior.